Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, vamos retomar a leitura da semana passada através dos enciclopedistas, né? Então vou reler aqui o que nós falamos, o que nós estamos falando daquele grupo de pensadores, de filósofos, principalmente da França, que com base no conhecimento próprio, nas ocorrências contemporâneas, resolveram juntar todos esses conhecimentos, né, numa enciclopédia. Enciclopédia nos termos que nós conhecemos atualmente, né? Atualmente há 40, 50 anos, né? A famosa Barça, né? E eu daqui a pouquinho vou ler até o título. Era constituído por colaboradores, não existia um grupo fixo, né? Só os editores, mas Diderot, né? Então tinham mais de 150 colaboradores, inclusive com seus textos, suas experiências, correspondências, né? Alguns até anônimos. Então vamos ler aqui o que Emmanuel coloca, depois tecemos breves comentários. O século XVIII, né, 1701 até 1800, iniciou-se entre lutas igualmente renovadoras. Mas elevados espíritos da filosofia e da ciência, reencarnados particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo sossobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Vamos encontrar nessa pleiade de reformadores os vultos veneráveis de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay. Suas lições generosas repercutem na América do Norte como em todo o mundo. Entre cintilações do sentimento e do gênio, foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Historiadores há que, numa característica mania de sensacionalismo, não se pejam de vir a público asseverar que esses espíritos estudiosos e sábios encontravam a soldo a pagamento de Catarina II da Rússia e dos príncipes da Prússia contra a integridade da França, mas semelhantes afirmativas representam injúrias caluniosas que apenas afetam os que as proferem, porque foi dos sacrifícios desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade, substância de todas as conquistas sociais de que se orgulham os povos modernos. É muito interessante porque esse grupo, esses espíritos, né, eles trouxeram reflexões que se mantêm verdadeiras até hoje, né? O que hoje nós comungamos como sociedade foi criada, foi explorada, desenvolvida a partir da mente desses pensadores, né? Não podemos esquecer que até então existiam dois pilares muito fortes da sociedade como um todo, que era a Igreja Católica com os seus dogmas e os reis com os seus poderes absolutistas, né? Poder absoluto. As leis ali eram representadas pela vontade do soberano, né? Era ele quem julgava, era ele quem decidia o que era feito no seu reino, né? Nas suas coisas. Seu reino significa que ele é dono daquele território, daquelas coisas, daquelas pessoas, e ele decide o que tem que fazer, né? E esses pensadores, trazendo muito da experiência grega e trouxeram a valorização do homem, né? Juntando isso ao protestantismo, né? Não é uma negação de Deus, claro que em algumas situações chegou a isso, mas não é a negação de Deus, mas é a valorização do homem, da razão, né? Tanto que até essa época não existia o conceito de humanidade, né? Eram indivíduos
isoladamente, não tinha esse conceito de nacionalidade, né? De nação, cada um pensava por si, né? E só para vocês terem uma ideia, o título, né? O título da enciclopédia é esse. Enciclopédia ou Dicionário Racional de Ciência, de Arte e de Métiers. Métiers aqui pode ser trabalho, pode ser o que compõe a atividade, um negócio, né? Daquilo que cada um tem o seu métier, né, na sua profissão. Então são das coisas da vida, né? E tudo isso, continua o título, para uma sociedade de pessoas de letras, né? De estudos, de pensamentos. Então, todos agora não necessariamente vamos acatar o que a Igreja Católica coloca como seus dogmas, né? E não necessariamente também acatar o que o protestantismo fala, né? Nós temos que pensar, a razão, né, é o ser supremo, a racionalidade, né? E tudo isso é uma efervescência, como nós comentamos, mais de 150 participantes, alguns anônimos, outros nem tanto, né? Mas isso, junto ainda com uma série de outros que a gente não menciona aqui, mas que também passaram a ser estudados, né? Estabeleceram as bases da sociedade de hoje, né? Principalmente as bases políticas, né? Toda essa ideia de poder judiciário, legislativo e executivo, ele encontra base nesta época, né? Era o rei. O que você tira o rei, o que você põe no lugar? Você põe no lugar os três poderes, né? É quem faz as leis que emanam do povo, né? É o legislativo, e o executivo vai executar aquilo que está previsto em lei, e quando há dúvidas sobre a aplicação da lei, existe o judiciário, né? Então, como proposta, o modelo é interessantíssimo, né? Isso, por exemplo, também quando foi fundado os Estados Unidos, porque foi uma fundação, né? Eram colônias inglesas, e esses pensadores, com base nos pensadores da enciclopédia francesa, esses pensadores, eles declararam a independência dos Estados Unidos e fundaram uma nação. Interessante que para a escolha de quem seria o chefe supremo, quem foi? É uma coisa nova, um presidente, o presídio, o que preside, né? O primeiro, né? Só que ele não pode ser o tempo todo, tem que trocar. Então, toda essa base que se aplicou primeiro nos Estados Unidos, né, na sua fundação, ela vem dessas enciclopédias, né? E daí a importância a interligação desses dois grupos, né? Através do que a gente conhece como membros de uma mesma instituição, né? Muito bem. E aqui, ó, justamente é esse o próximo trecho de Emmanuel. A independência americana. As ideias nobilitantes dos autores da enciclopédia e das novas teorias sociais haviam encontrado mais franco acolhimento nas colônias inglesas da América do Norte, organizadas e educadas no espírito de liberdade, da pátria e do parlamentarismo. Então, liberdade é um conceito muito novo, socialmente falando, porque o que existiam eram os feudos na Europa, né? E os servos, né? Não eram escravos, eram servos, servidão, né? E você colocar que o indivíduo é livre dessa relação é uma novidade. Na Dinamarca, o feudalismo acabou justamente no século XVIII, né? Foi um dos mais atrasados em relação a essa autonomia do povo, né? O reconhecimento do povo, né?
E aí o parlamentarismo, o parlamento é falar, né? Esse grupo de representantes do povo que através dessa representação vão implementar a vontade da maioria, né? Isso, veja, gente, nós estamos falando do século XVIII, né? 200 anos, né? Um pouco mais de 200 anos. Por isso que encontramos hoje várias pessoas, talvez até nós mesmos, né? Resistentes de forma inconsciente a algumas coisas, porque não nos adequamos ainda à aplicação dessas ideias, né? Então, são pessoas que ainda entendem que elas mandam, elas comandam, que naquela situação ela é absoluta e assim por diante, né? Continua. O mundo invisível aproveita desse modo a grande oportunidade, deliberando executar nas terras novas os grandes princípios democráticos pregados pelos filósofos e pensadores do século XVIII. E enquanto a Inglaterra desrespeita para com as suas colônias o grande princípio por ela firmado de que ninguém deve pagar contribuições sem as ter votado, isso vale para os ingleses, né? Os americanos resolvem proclamar a sua independência política. Depois de alguns incidentes com a metrópole, celebram a emancipação em 4 de julho de 1776, organizando-se posteriormente a Constituição de Filadélfia, modelo dos códigos democráticos do porvir do futuro, né? Então, essa base, eram espíritos geniais, né? Eram espíritos de um desprendimento muito grande, não no sentido de revolta, mas no sentido de visão. Eram visionários, né? Não é à toa, estavam preparados para isso, tanto que colocaram na prática todos essas discussões, né? Que inclusive se mantêm presentes até hoje para aqueles que não ainda admitem aceitar. Por isso que a democracia, com todos os seus problemas, né? Porque tem problema mesmo, porque os membros que compõem a democracia são homens, né? Cada um com a sua cabeça. Os problemas da democracia, né, apesar de serem grandes, não invalidam o único e melhor sistema político para as pessoas, né? Que encontra respaldo nos princípios kardecistas, né? Aplicarmos a razão individual na análise de uma mensagem, né? Aqui ele fala de mensagem espiritual, mas a gente vai se referir a qualquer texto que apareça para você, qualquer fala que apareça para você, né? Então, aquilo tem que passar pela tua razão individual e posteriormente pela razão coletiva, né? Então, o consenso aí é importante para que haja colaboração na realização de um objetivo comum, ainda que aquele objetivo comum se mostre futuramente inadequado. Aí a experiência coletiva do erro e a nova experiência certamente será melhor. Quem desenvolveu bastante isso foi Immanuel Kant, também dessa mesma época, né? Que ele fala do imperativo categórico, né? Ele fala assim, todas as nações vão brigar entre si, até que chega uma hora que elas vão perceber que não precisa, não leva a nada a briga, as guerras, né? Então eles vão acabar se compondo, né? Isso falou naquela época, a base da ONU e tudo mais, né? Os princípios, por exemplo, tudo era secreto, né? Naquela época dos reinos, não que hoje ainda não seja diferente. Mas aí o Kant colocava o princípio da publicidade, né? Publicar. Aquilo que eu não posso falar em público, é melhor eu não falar, porque se eu falar escondido, é porque não está certo, não está corretamente certo. Então hoje, todos os documentos dos cartórios são públicos por conta do princípio da publicidade.
Tudo que acontece na administração de uma sociedade tem que ser pública. Desde a hora que você nasceu, casou, comprou uma casa, aquilo se registra em cartório para que fique público. Qualquer um pode ir lá consultar, não tem nada escondido, secreto. Princípio da publicidade. Isso tudo vem daquela época, né? E que foi a base da Revolução Francesa que nós vamos colocar agora. Começa então o capítulo 22 do livro A Caminho da Luz, a Revolução Francesa, a França do século XVIII. A independência americana acendera o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses, humilhados pelas mais prementes dificuldades depois do extravagante reinado de Luís XV. O luxo desenfreado e os abusos do clero e da nobreza, em proporções espantosas, haviam ambientado todas as ideias livres e nobres dos enciclopedistas e dos filósofos no coração torturado do povo. A situação das classes proletárias e dos lavradores caracterizava-se pela mais hedionda miséria. Os impostos aniquilavam todos os centros de produção, salientando-se que os nobres e os padres estavam isentos desses deveres. Desde 1614, não mais se havia reunido os Estados Gerais, fortalecendo-se cada vez mais o absolutismo monárquico. De nada valer o esforço de Luís XVI, filho de Luís XV, convidando os espíritos mais práticos e eminentes para colaborar na sua administração, como Turgot e Malesherbes. O bondoso monarca, que tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lamentável, em virtude dos excessos do seu antecessor no trono, mal sabia, na sua pouca experiência dos homens e da vida, que uma nova era começava para o mundo político do Ocidente, com transformações dolorosas que lhe exigiriam a própria vida. Reunidos em maio de 1789, os Estados Gerais, em Paris, explodiram os maiores desentendimentos entre seus membros, não obstante a boa vontade e a cooperação de Nectar, em nome do rei. Transformada a reunião em Assembleia Constituinte, precedida de numerosos incidentes, inicia-se a Revolução instigada pela palavra de Mirabeau. Muito bem, então vejam, os Estados Gerais, seriam aqueles representantes mais próximos ao povo, de interface com o rei, acabaram assumindo aqui uma Assembleia Constituinte. Ela constitui o quê, né? Ela constitui a ideia de Constituição do país, as leis que vão reger aquele país. Então, um membro constituinte é aquele que representa o povo para escrever as leis que esse povo entende que deve obedecer e seguir. Essa tida Revolução Francesa, simbolizada pela queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão, E o que acontece? O povo, literalmente, as pessoas se revoltam porque era uma miséria terrível, enquanto em Versalhes, Versalhes era um Alphaville de Paris, enquanto lá em Versalhes, todo aquele luxo, aquele glamour, na própria Paris, a miséria era evidente, E todo esse povo, sem qualquer tipo de perspectiva, assumiu o poder através da Revolução, que derrubaram a Bastilha e, a partir de então, assumiram o poder. Quem assumiu o poder? Justamente esses representantes, alguns filósofos, políticos da época, que deram início a esse período complicado. Vamos ler aqui e ficariam os comentários para a semana seguinte, tá? Até para a gente retomar, porque é um assunto muito rico e
motivo de muitas reflexões, inclusive participativo nos nossos problemas reencarnatórios, né? Muitos de nós participamos dessas situações, seja lá de que lado for, e essas consequências estão presentes na nossa encarnação de agora ou até no futuro próximo. Logo em seguida a queda da Bastilha, então começa aqui, Emmanuel, a época de sombras. Derrubada a Bastilha em 14 de julho de 1789, e após a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Aquelas renovações, todavia, preludiavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua, buscando o acolhimento de países vizinhos, e o próprio Luís XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varenas e reconduzido a Paris. Um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada naquela época pelo plano espiritual ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. Cabia-lhe tão somente aproveitar as conquistas inglesas no sentido de quebrar o cetro da realeza absoluta, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do orbe, de acordo com as sábias lições de seus filósofos e pensadores. Todavia, se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século, muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Foi assim que, depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, surgiram espíritos tenebrosos como Robespierre e Marat. A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez de morticínio no ânimo das massas, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. É a famosa guilhotina, né, de Guillot. Ele criou uma forma, Guillot criou uma forma de morte, né, diferente do enforcamento, que era um pouco lento, né? E todos aqueles da nobreza, imediatamente na Revolução da Nobreza, por esses líderes, eles eram levados à guilhotina, como todo mundo conhece. E deu início ao período de terror aí, né? E a coisa foi, todo mundo que era da nobreza pego era guilhotinado, né? Por ordem dos líderes da Revolução. Até que muitos desses líderes acabaram sendo também vítimas do mesmo instrumento. Estourou nosso tempo, na semana que vem continuamos. Prazer em revê-los, até mais. Nossos cumprimentos a todos. E como estamos no mês de dezembro, época do ano que tradicionalmente respiramos os ares do Natal e das festividades do fim do ano, vamos falar do Natal segundo a doutrina espírita. Inicialmente, vamos falar a respeito de como surgiu esta data festiva na humanidade. O Natal, como conhecemos nos dias atuais, tem sua origem no paganismo do século II depois de Cristo, quando o então imperador romano Aureliano determinou que se comemorasse o início do solstício de inverno com homenagens ao deus Sol, Natalis Solis Invicti, que quer dizer Deus Sol Invicto. O cristianismo incorporou esta festividade pagã e a transformou na comemoração do nascimento de Jesus de Nazaré, considerado pelos cristãos até os dias atuais como o Sol, Filho de Deus, a encarnação da justiça divina, personificação
da luz do mundo. Sabe-se que, historicamente, não há nenhuma comprovação de que Jesus de Nazaré tenha nascido numa noite de dia 25 de dezembro. Até mesmo porque, à época de seu nascimento, sequer existia o calendário e o sistema de datas que utilizamos no dia de hoje. O decreto de que o nascimento de Jesus de Nazaré seria comemorado pelos cristãos no dia 25 de dezembro somente veio a ser estabelecido durante o papado de Júlio I, no século III depois de Cristo, e considerado feriado no Império Romano apenas com o imperador Justiniano, no século 529 depois de Cristo. A Igreja Católica, no princípio do cristianismo, percebeu que teria que usar de artifícios para cristianizar o povo romano, que até então era praticante do paganismo politeísta, religião oficial do Império Romano. Quando Teodósio I instituiu o Edito de Tessalônica, decretando a partir daí o cristianismo como religião oficial de todo o império, e usou de datas e divindades pagãs como ponto de partida para a introdução da nova doutrina que surgia naquele povo, a exemplo da figura de Jesus de Nazaré no lugar do Deus Sol invicto, e todas outras incorporações da cultura pagã usadas pelo cristianismo primitivo como forma de se aproximar os novos fiéis e justificar sua simpatia. Desde a Idade Média até os dias atuais, o cristianismo passou por diversas modificações e adaptações ao longo dos séculos, e com ele transformou-se também o significado do Natal em meio à humanidade. Com o tempo, surgiu a figura do presépio, inventada por Francisco de Assis. A árvore de Natal foi inventada por Martinho Lutero. Em meio a toda a movimentação comercial e publicitária que hoje toma conta do Natal e de toda a sua simbologia, muitos se perguntam qual seria o verdadeiro Natal. E esse Natal não é apenas um dia festivo em que compartilhamos o jantar com familiares e amigos e trocamos presentes. Ele vai muito além disso. Numa data em que lembramos e festejamos o nascimento de Jesus, nosso maior exemplo e grande governador espiritual do orbe terrestre, devemos ter em mente o verdadeiro sentido do Natal, revivendo em nossos corações as valiosas lições morais deixadas pelo Mestre, enquanto esteve encarnado no meio dos homens. Para a doutrina espírita, o Natal é um momento de profunda reflexão, de ponderação de nossa conduta, tanto vista intimamente como para os demais, a respeito da mensagem que Jesus nos deixou e que até hoje temos dificuldade em entendê-la e vivenciá-la. Assim como ocorre em todo o mundo cristão do Ocidente, todo dia 25 de dezembro é comemorado o nascimento de Jesus. E para os espíritas não poderia ser diferente. Haja vista que o espiritismo é doutrina cristã, fundada por Jesus e apenas codificada por Allan Kardec. Jesus de Nazaré
é considerado, como foi dito, um grande sol da humanidade. E não é por acaso que foi escolhido dia 25 de dezembro como um marco para a sua festividade natalina. Como grande sol da humanidade, ele nos guia pelo caminho reto da porta estreita, rumo à depuração de nossas faltas e em direção à elevação máxima do espírito. Nos esclarece Emmanuel, no livro Antologia Mediúnica de Natal, que as comemorações do Natal conduzem-nos a entendimento a eterna lição de humildade de Jesus no momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor da atualidade dos seus divinos ensinamentos. A manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade. O Calvário constituía a vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Na obra A Caminho da Luz, Emmanuel nos ensina que a passagem de Jesus de Nazaré pelo planeta terrestre foi um marco para a maioridade espiritual da humanidade terrena. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Dizeres esses de Emmanuel. Na época do Natal, a solidariedade emerge no meio social e muitos aproveitam a data para a realização de atos concretos de caridade, a exemplo do que Jesus nos ensinou. Contudo, não podemos nos esquecer de que a caridade não deve ficar restrita tão somente à época natalina. A caridade, a exemplo de Jesus, deve fazer parte naturalmente do cotidiano dos homens. Jesus nos exorta que fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita tem, nas festividades natalinas, um poderoso reforço de reavivamento desta valiosa lição para toda a humanidade. Entretanto, é de fundamental importância a compreensão do significado correto da caridade ensinada por Jesus, que vai muito além dos bens materiais. A caridade ensinada por Jesus deve ter origem no seio familiar, ensinada de pais para filhos, conforme nos indica o Livro dos Espíritos na questão 208. Também na formação do caráter dos seres humanos de bem, conforme nos direciona o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, no item 3, ensinando já às crianças a importância conjunta da elevação moral do ser humano e do trabalho de cada um para a melhoria de todos, tanto espiritual quanto do ponto de vista material. Jesus, como espírito de mais alto gabarito, que veio até o orbe terrestre para ensinar aos homens o amor verdadeiro, mostrar o caminho da verdadeira felicidade, que nada tem de material, mas sim ela é decorrente justamente do desapego das coisas do mundo grosseiro, em que nos encontramos reencarnados, e ao mesmo tempo conquista de elevação espiritual pela prática do amor e caridade por nós vivenciados.
A doutrina espírita nos orienta a refletirmos o momento do Natal com esperança no amanhã, no desenvolvimento de uma consciência humana sintonizada com a mensagem do grande Mestre Jesus. O nascimento ocorrido na manjedoura há mais de 2000 anos trouxe à humanidade a mais alta esperança de se ter e mais inequivocada comprovação da grandiosidade do Criador e de seu amor, justiça e misericórdia infinitos. Em Jesus, personificou-se o maior exemplo de purificação máxima do Espírito. Com ele, recebemos a boa nova do Pai, de que somos perfectíveis, e após traçarmos a nossa marcha evolutiva, chegaremos à elevação de espíritos puros, tal qual conquistada ao longo das milenárias existências por Jesus. Portanto, para a doutrina espírita, o Natal é a aclamação do amor de Deus por todos, concretizado no exercício da caridade para consigo, através do meio da reforma íntima e com o próximo. Este deveria ser o verdadeiro significado do Natal para todo cristão. Que sejamos, a exemplo de Jesus, luz do mundo, não apenas no Natal, mas em todos os dias do ano. E vamos encerrar com uma frase de Emmanuel, que se encontra no livro Antologia Mediúnica de Natal, no qual diz: Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. E assim nós encerramos, desejando a todos muita paz e boas festas, sempre com Jesus e seus ensinamentos em nossos corações.